Dedê, o Ituano está rebaixado, não conseguia praticamente ganhar de ninguém, venceu o Corinthians, mas estava ali, dando um sufoco, um calor no São Paulo, empatou a partida em 2-2 e Lucas Moura apareceu para definir em penalidade um 3-2 que leva o São Paulo a enfrentar o Novo Horizontino na próxima fase. Meu Deus, hein? Dá uma olhadinha. E aí, Klaus, trabalhou, hein? Tá marcando pilote também, viu, Klaus? O VAR ajudou a colocar o São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Quando o Juan pegou o rebote do chute de Lucas e foi derrubado na área por Marlon aos 48 do segundo tempo, o árbitro Rafael Klaus não marcou pênalti. Ao ser chamado para rever o lance no monitor, ele mudou de ideia e deu a Lucas a chance de deslocar Jefferson Paulino na cobrança e fazer 3-2 para o tricolor. Goleirão no campo esquerdo, bola pro canto direito, São Paulo 3, Ituano 2, no último minuto de jogo, gol da classificação do tricolor do Morumbi, Lucas! Com a vitória, o São Paulo, que até então estava sendo eliminado com a terceira colocação do Grupo D, pulou para a liderança e agora vai receber o Novo Horizontino buscando uma vaga na semifinal. É um outro cenário, é uma outra história, é uma outra competição. E vai ser um jogo muito difícil, de muito detalhe, de muita paciência, mas o que nós precisávamos era ir adiante à próxima fase, porque isso estava no planejamento da nossa temporada, né? O jogo selou o rebaixamento do Ituano para a Série A2. Tirando os 4 grandes, era a equipe há mais tempo na primeira divisão e caiu depois de 23 anos. O jogo, em que as duas equipes precisavam do resultado, já começou emocionante. No primeiro tempo, tivemos 3 gols e mais de 10 finalizações. A primeira foi de Ferreirinha, decisivo pelo terceiro jogo seguido, depois de marcar contra a Inter de Limeira e dar assistência para Alisson abrir o placar contra o Palmeiras, deixou dele em Itu. Caleri desviou a bola do escanteio cobrado por Igor Vinícius e Ferreirinha chegou antes do goleiro. Um gol para trazer alívio aos torcedores são paulinos, porque do outro lado, quem não tinha paz era Rafael. A bola rondava a área tricolor e o goleiro fez grande defesa na cabeçada de Tony Anderson. Só não segurou o desvio praticamente a queima-roupa de José Carlos, garoto revelado pelo próprio Ituano. Dono do pior ataque do Paulistão, o rubro-negro marcava apenas pela 4ª vez em 12 partidas. Naquele momento, com a vitória parcial do Novo Horizontino sobre a Portuguesa, o São Paulo estava em segundo lugar na chave. Mas quando o São Bernardo abriu o placar contra o Mirassol, caiu para terceiro. Pela primeira vez na tarde, o tricolor se via fora da zona de classificação para as quartas de final. Foram 5 minutos de drama até voltar a comandar o placar em uma jogada em que a insistência valeu demais e que terminou com Luciano marcando depois de receber de Igor Vinícius. O seu gol de número 70 pelo São Paulo, ele é agora o terceiro maior artilheiro do clube no século XXI, atrás apenas de Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Luciano! O São Paulo volta à liderança do grupo. A chance do terceiro apareceu com Juan, que entrou em lugar do machucado Caleri no intervalo. Mas ao receber na área, ele não teve muita convicção do que fazer para definir o lance. Aos 34 minutos do segundo tempo, o treinador trocou Luciano por Diego Costa e apostou na formação com 3 zagueiros. Vão associar os 3 zagueiros ao gol e eu já penso e vejo de maneira diferente, mas respeito opiniões. O time começou a correr riscos em uma partida até então controlada. José Aldo e João Vialli buscaram um empate que acabou chegando mais uma vez com José Carlos. Naquele momento do gol, passa um filme na cabeça, eu falo, poxa, sem mais paradas e metidas, o que nós podemos fazer para tentar agredir um pouquinho no final e tentar, quem sabe, buscar uma vitória, porque é um balde de água fria, nessa circunstância. Carpini sabia que as vitórias de Novo Horizontino e São Bernardo já estavam praticamente definidas e só com os 3 pontos o São Paulo chegaria às quartas. A pressão ficou imensa, com direito à bola na trave de Juan e ainda mais espaço para sufocar o Ituano, que ficou com 10 por causa da expulsão de Bruno Alves. Até que veio o pênalti em Juan, a batida de Lucas e o gol que evitou a eliminação na primeira fase. Estou ferido, porque é uma pancada que todos nós tomamos, mas eu vim para cá sabendo do risco de nós não conseguíssemos permanecer na Série A1. Incomodado nesse sentido, sim, que eu tô triste pra caramba. Agora, que vai afetar minha carreira lá na frente, não. Foi mais um aprendizado. Eu acho que são situações que nós precisamos melhorar em relação ao controle de jogo quando nós estamos com o placar favorável. O aprendizado de não desistir em momento algum, de buscar uma vitória heróica e uma classificação heróica no último minuto. Aprendizado que também deverá ser usado para lidar com provocações que vêm da arquibancada. A reação de Carpini após o terceiro gol, naturalmente, repercutiu. Tinha 3 ou 4 pessoas no alambrado que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. Desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite. Foi uma resposta de 90 minutos de coisas muito pessoais e muito pesadas.
Olha, é uma coisa que não dá pra avaliar. Cada um que tá ali sabe o quanto sofre e o quanto precisa desabafar também. Porque caso ele não tivesse conseguido a classificação, seria o alvo principal. Estaria todo mundo dizendo que ele escolheu mal, que ele colocou um terceiro zagueiro, com 34 no segundo tempo. Enfim, que de repente não substituiu bem. Como o São Paulo conseguiu, no final, esse pênalti, que a gente vai até começar por isso. Pra você foi pênalti? Foi, Leilão. Eu também marcaria a penalidade, concordo. Eu acho que foi o Marlon que cometeu o pênalti ali. Ele não teve a intenção nenhuma, obviamente, porque foi uma jogada muito rápida, né? Logo no rebote do goleiro, ó, que aí o Juan antecipa, ele teve uma ação mais rápida que o lateral e aí ele tenta cortar a bola e aí já é tarde. Então, pra mim, o pênalti aconteceu, não tem muita polêmica, muita discussão. Em relação, se você me permite, Leirão, sobre o comportamento do Carpini, muitas vezes a gente vê o profissional falando que quando tá em campo, seja jogador ou seja comissão, seja treinador, não ouve o que dizem, né, dentro na arquibancada. Cada um responde de um jeito, cada um ouve de alguma forma. E ele já deu a explicação dele ali, né? Porque no término da partida, todo mundo falando do descontrole dele. E aí eu brinquei com você aqui, né? Ele descontrola sem se descontrolar, né? Ele só fez assim. Elegante até no descontrole. Né? Ele só fez assim, ó. Então, não assim, fez nenhum gesto obsceno, nada. Mas eu também concordo com toda a crítica que eu ouvi em relação às alterações. Um jogo muito ruim para jogadores leves, né? Ferreirinha, por exemplo. O próprio Lucas, que se desgastou demais durante o jogo. É um jogador de condução de bola. Então, o campo pesado daquela forma tira completamente as características dos jogadores. O Ferreirinha fez um jogo discreto. O Lucas participativo, mas justamente por causa do campo pesado não conseguiu desenvolver o jogo dele. A entrada do Rames Rodrigues nessa condição de gramado eu não achei que foi uma escolha certa do Carpini. Todas as alterações do Carpini, se fosse num campo ok, eu até concordaria com ele em relação a controlar o jogo porque estava ganhando, mas da forma que o campo estava, ele se equivocou nas alterações. Mas, na verdade, o time do São Paulo se arriscou muito quando achou que com esses passes laterais poderia levar o jogo até o final. Era um placar bem justo, de 2-1, sabendo que o adversário lutava contra o rebaixamento. Então, o São Paulo, na minha opinião, deu muita arma pro inimigo. E tem mais qualidade, é um time superior, mas quis administrar o jogo, levar, e isso não funcionou. Agora, vale lembrar que quando o Calleri sai machucado, vem o Juan, e o Juan foi definidor, porque ele sofreu o pênalti, e aí o Lucas fica sempre aquela coisa, quem vai bater, quem não vai, aquela história. E o Lucas se apresentou e bateu muito bem, com muita categoria e também com frieza, e definiu esse placar. Agora, o São Paulo precisa levar essa lição para a próxima fase, quando tiver pela frente o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que é um bom time, um time muito bem treinado pelo Eduardo Batista, um time que joga futebol, que propõe jogo, né? Um time que vai se fechar e ficar jogando por uma bola. O São Paulo, eu concordo com você, tirar de exemplo o jogo, apesar mais uma vez sendo repetitiva a condição do campo, mas eu acho que a leitura no segundo tempo do São Paulo ela foi extremamente equivocada em relação a você trazer o time para trás muito cedo. O Ituano ganhou corpo, ganhou confiança, e foi por isso aqui, ó, muito pouquinho que o São Paulo não ficava fora do Campeonato Paulista. E vale lembrar que não é nem a questão do campo. Aqui eu estava em Itu, a chuva que caiu 1h15 antes do jogo, inacreditável. Assim, um dilúvio, e eu já fiquei pensando, puxa, como é que vai ser agora para São Paulo e Ituano realizarem uma boa partida, poderem se desenvolver tecnicamente. Foi bem prejudicado mesmo pela condição climática. Agora, a gente fala mais sobre esse jogo daqui a pouquinho. Questionando esse pênalti para o São Paulo, tá? Dizendo, hoje o futebol não tá de luto, porque o São Paulo chegou a dizer que o futebol tava de luto, né? Toda aquela situação lá no jogo contra o Palmeiras. Agora, eu acho palhaçada, né? Com todo o respeito a todo mundo, dizer que não foi pênalti pro São Paulo ali no lance, o zagueiro, o lateral, acho que era lateral, foi juvenil? Foi. Foi até burro, futebolisticamente falando? Foi. Agora, foi pênalti, gente. Pênalti. Ele toca na perna, ele faz a alavanca por trás. Acho que ele tinha que fazer a alavanca, talvez o jogador... Era o Juan, né? Juan, o Juan tá aberto pra bater e fazer o gol. Acho que ali foi desespero e... Eu não sei se o Juan faria o gol ali, não. Sei, mas ele... Sinceramente, a bola tava sobrando, ele tem que pegar de primeira. Ele travou... O Juan tem dificuldade pra fazer gol. Não, tá bom, mas o garoto, ele teve o reflexo lateral, ele teve o reflexo natural. Um atacante sai na cara do gol, o que ele faz? Ele vai, tenta obstruir a bola e aí ele leva, né, na perna, ele leva... Eu fiquei só na dúvida se ele bateu primeiro na bola, parece que não bateu, não. Ele leva só o corpo do jogador, portanto, pênalti. Tem um detalhe aí, porque quando é marcado o pênalti, antes de ser marcado o pênalti, né? Porque o Klaus deixa o lance seguir e depois, quando ele vai ao VAR, é chamado, né, pela equipe do VAR, aí beleza, vai olhar no monitor, enfim, vai checar no monitor e aí depois ele marca o pênalti. Enquanto o pênalti não é marcado e o VAR ainda está na comunicação com o Klaus, tem um detalhe, porque a câmera da transmissão já foi direto pro túnel do vestiário, aí apareceu o Casares, Belmonte, já estavam ali prontos, né, para ensaiar uma pressão para cima da equipe de arbitragem. Então, eu acho que depois do que a gente viu acontecer no jogo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras terminou empatado no Morumbi, o que aconteceu em São Paulo e Santos, aí teve uma reclamação, acho que até mais serena por parte do São Paulo e do Júlio Casares, fica essa pergunta, né, se o São Paulo no mata-mata, agora do Paulistão, nessa fase final, se tiver um lance polêmico, como é que a arbitragem vai se portar? Vai ceder pela pressão do São Paulo
não vai marcar? Enfim, eu acho que ficou essa pergunta no ar, né? Esse detalhe, depois das reclamações do São Paulo. Contra o Santos, aí foi uma reclamação mais serena. Contra o Palmeiras, aí foi uma reclamação mais efusiva, né? Eu acho que o Klaus não marcou o pênalti por causa da pressão do domingo. Não, eu acho também não. Foi pênalti hoje. Mas é um assunto que deve se estender pela fase final, se tiver um lance polêmico. Normalmente... Mas esse lance não é polêmico. Normalmente, quando os times... Esse lance é pênalti. Não, mas normalmente, quando os times fazem pressão, eles fazem pensando no jogo futuro. O que o São Paulo teve? Teve um árbitro de Copa do Mundo, né? O árbitro mais tarimbado não é um grande árbitro, mas é o que a gente tem aqui, os que nós temos é o melhor. E que também não vai se submeter à pressão. Ele foi muito sereno. Quando ele deixa seguir, ele meio que se acomodou no VAR. Não precisava marcar ali, né? Então ele deixou rolar e imediatamente ele já faz sinal que vai ver o VAR. No VAR também tem um cara experiente, o Guarizo, e aí deixou, foi lá, olhou com tranquilidade. Agora, realmente, eu não sei se o São Paulo vai conseguir ter o Klaus em todos os seus jogos, né? Árbitros desse esporte. O Brasil tem árbitros muito fracos. Em algum momento vai ter que conviver com árbitros de um nível mais baixo. Agora, o mais importante é que, de novo, fica claro que não tem esquema contra ninguém. Tem arbitragem ruim. Isso é que precisa ficar claro. Quando os clubes criam essa confusão toda, dando a impressão que estão sendo roubados, que tem um esquema montado para um e para outro, eles jogam contra o produto, que é o produto que é o futebol. Isso aqui é horrível, isso aqui é terrível. Eles depõem contra o próprio produto deles. Sabe aquela coisa? Ó, eu tenho, sei lá, um local, eu vendo comida, por exemplo. Aí eu falo, aqui na minha região, estou vendendo comida podre. Eu estou no meio. É mais ou menos isso. Quer dizer, eles jogam contra o próprio produto, que é esse negócio do Textor. Ou ele está jogando a favor do produto com as provas que ele mostrará de que é a corrupção, ou ele está jogando frontalmente contra o produto. Bom, o presidente do clube, dono do clube fala que tem roubo, que tem armação. Se ele tiver prova, ótimo, ele está jogando a favor. Se ele não tiver, ele é um palhaço. Ele tem que ser, o cara desse tem que tomar uma punição enorme. Sumir do futebol de preferência. Mesma coisa, quando os clubes reclamam da maneira que o São Paulo reclamou, faz o que o São Paulo fez, eles deixam para o torcedor a sensação que pode haver alguma coisa manipulada. E não tem isso no futebol. Hábitos ruins, concordo, são fracos. Preparação é mal feita? Mal feita, concordo plenamente. Mas daí a você levantar suspeição é bem complicado. Se houvesse alguma má vontade contra o São Paulo, o Klaus não marcava e acabou. E o São Paulo estava fora e ponto. Mas é que dessa vez eu acho que não tem nem discussão, gente. Eu acho até sacanagem falar que não foi pênalti. Mas não, foi pênalti. Mas ele não foi dá muito pênalti. Mas ele não dá de cara, né, Pilhado? Entendeu? Sim, mas até vendo aqui, né, Bruno? Eu e o Bruno estava vendo junto aqui. Eu falei, gente, pênalti. Não, foi pênalti. Foi. No primeiro lance, não foi pela pressão, mas eu quero dizer que você vê. Se há má vontade, o cara não marca. Ah, não, pra mim não foi. Foi choque normal. Entendeu? Não tem sacanagem, não tem nada disso. Tem incompetência, tem ruindade. Se o árbitro não marca, não, sacanagem com o São Paulo. Pô, não marca, pronto, acabou. Não só não marca, como termina o jogo, estava em cima da hora. Não, marcou, acabou, tá tudo certo, tudo bem. E assim, um pênalti no último minuto. Olha aí, ó. Não foi pênalti. Mas é que eu acho que essas reclamações, elas tiram a credibilidade quando a reclamação é pertinente. Isso. Porque, pô, você fala que não é pênalti, olha a alavanca que o cara faz na perna do outro por trás. Sabe o que é isso? Isso é rede social. São Paulo fez o escândalo o tempo inteiro. É isso. E no último minuto ele tem um pênalti a favor. O cara nem viu, mas ele fala, a reclamação serviu, não sei o quê. Teve nada a ver uma coisa com outra. Foi pênalti, foi bem marcado, mas não precisava o São Paulo fazer todo aquele... protestar o quê? Mas a maneira como o São Paulo fez, depõe contra o produto. Esse é o ponto. Isso é que acontece. O nosso produto, o produto futebol, ele tem que ser preservado. Mesmo uma reclamação, faz uma coisa formal, vai na federação. Agora, aquilo que o São Paulo fez, dá a impressão que o São Paulo foi assaltado, roubado. Há um processo para derrotar o São Paulo. O São Paulo está sendo prejudicado, é tudo a favor do Palmeiras. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver uma coisa com outra. A maior prova disso foi isso aí. O São Paulo poderia ter sido retirado do campeonato. Se tivesse alguma má vontade, a chance foi enorme hoje. Não marcava o pênalti. Pronto, está resolvido. Né? Mas ia ser um escândalo se não marcasse esse pênalti, né? Ia ser um escândalo, porque a falta por trás, o cara não toca na bola. Mas se houvesse má vontade, era só não marcar, pronto. Apitava, dizia que tinha acabado o jogo. Mas isso é uma coisa que eu falo até contra as pessoas que querem ter uma credibilidade quando for ter reclamação. Que vai começar só por rivalidade, aí o palmeirense tá falando, e agora, futebol de luta, aí o corintiano. Mas, pô, tem que ver o lance também. Foi pênalti, foi pênalti. O cara não viram. Quem viu sabe que no mínimo você fica numa grande dúvida se foi ou não. Foi pênalti. Mas o máximo, não foi nenhum escândalo, não inventaram pênalti, foi nada. Não teve nada disso. Um lance que 99% das pessoas que viram marcar indicaram o pênalti. Portanto, um lance normal. São Paulo teve o pênalti a seu favor e pronto, acabou. Não teve nada com a arbitragem. Só que o ano foi juvenil, foi ingênuo. E fez a penalidade. E aí o São Paulo classificou de uma forma muito polêmica. De uma forma muito polêmica, não, de uma forma no último minuto. A gente tem uma situação aqui que o São Bernardo está indignado com a marcação do pênalti para o São Paulo. É óbvio que isso vai dar muito o que falar ainda. A TNT, né, postou o pênalti. E aí, o São Bernardo, você vê ali, em destaque, amarelinho, escudo do São Bernardo. E se fosse pro São Bernardo? Eu vou ler. Se fosse pro Ituano. O juiz daria se esse lance. O juiz marcaria. Eu vou ler exatamente, tá? A postagem aí, o comentário do São Bernardo. Eles dizem, e se esse lance fosse a favor do Ituano? Vale a gente deixar claro, né, Flávio Prado, que o São Bernardo foi o time que perdeu a vaga. Foi. O São Bernardo, o Ituano não mudou nada. Pro Ituano, nada. Tava na mesma. Ele era o último, continuou o último.
Com 2-2 ele era o último, continuou o último e tá rebaixado do mesmo jeito. Agora, quem se ferrou foi o São Bernardo, né? Que ganhou lá em Mirassol e não adiantou nada. Agora, é essa chatice que tira a credibilidade do futebol, eu acho. Aceita logo que foi pênalti. Alguém aqui não achou pênalti? Eu achei muito pênalti, muito pênalti. Alguém aqui não achou pênalti, Bruno? Pra mim, pênalti. Claro. Sim, pênalti. Flávio? Pênalti. Pedro? Pênalti, claro, pro São Paulo. Aí vem essas palhaçadas aí, lógico que repercutem na internet, tem que repercutir, mas tira a credibilidade quando você vai fazer uma reclamação pertinente. Mas o quê? Se fosse ao contrário, também ia perguntar. Ia ser perguntado. Qualquer outro time faria a mesma pergunta. Se desse pênalti pro Ituano, marcaria se fosse contra o Palmeiras, São Paulo ia achar, sabe aquela coisa? Ninguém respeita o produto, isso é que eu falo. Quando você levanta um negócio desse, o São Bernardo tá fazendo o que o São Paulo fez na semana passada. Coloca o produto sob suspeita. O que ele está querendo dizer aí? Ah, se fosse o Ituano, não marcaria. Ou seja, depende de quem é. Foi o que o São Paulo fez na semana passada. Ninguém respeita o produto futebol. Isso é que eu pego no pé. Se você não respeita o produto, se você acha que o seu produto tem suspeição, por que o cara que é o consumidor não vai achar? Se você mesmo lança. O São Bernardo, ele participa do campeonato, como São Paulo, como Palmeiras, como... O que esses caras têm que fazer? Preservar a credibilidade. Qualquer negócio depende de credibilidade. E o futebol é um negócio importante. Ora, se você não preserva a credibilidade, se o São Paulo acha que é a manipulação a favor do Palmeiras, se o São Bernardo acha que é a manipulação a favor do São Paulo, e por aí vai, não tem jeito. Você não consegue, né? E se você acha que é roubado, é uma coisa grave. Claro. O que você tem que fazer se você acha que você está sendo prejudicado de propósito no campeonato? Rompe com a federação, ué. Claro. Mas ninguém rompe com ninguém, né? Ninguém rompe com a federação, com o CBF. Todo mundo na reunião, tudo gatinho. Aí pra reclamar é tudo leão. Se você acha que te roubaram, fala, não disputo mais isso aqui. Estão me roubando, eu tô fora.